Manhã de terça-feira, vamos ao encontro do jornalista Paulo Moreira, na Póvoa de Varzim, habitualmente sempre connosco. Hoje, Paulo, bom dia, vamos falar da camisola poveira, um ex-libris da cidade e do concelho da Póvoa de Varzim, mas que alguém do outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos, se lembrou que aquilo era mexicano e deixa-me cá inspirar-me nisto para fazer uma camisola também e ganhar dinheiro. Como é que tu viste toda esta problemática? Como é que tu viste esta... De repente tudo isto foi publicidade, e ainda bem, para a camisola poveira, mas como é que tu viste tudo isto? Olá, bom dia mais uma vez. Para já, a oportunidade que surgiu com esta descoberta do Jornal Público da situação. Podiam-se passar anos, não estou aqui a ver muitos portugueses a pesquisarem no site desta senhora para comprar malas, roupa a mais de 1.000 euros todos os dias. Portanto, foi até uma sorte se ter conseguido encontrar esta situação. E depois, a dinâmica que esta situação gerou em torno dos poveiros primeiro e até dos portugueses, digamos assim, foi bastante interessante até naquilo que podemos relacionar com, naquilo que podemos avaliar na relação que há entre as pessoas e as redes sociais, não é? Claro. Isso é uma outra parte. A primeira parte é esta. Os norte-americanos, para aquilo que me dá a perceber, gostam de ter peças, eles têm um grande poder de compra e, portanto, compram peças caras. Se tu reparas, em Nova Iorque, um apartamento, um penthouse pode custar entre 15 milhões de dólares, 30 milhões de dólares. Portanto, há dinheiro para tudo isso. E, portanto, era muito natural que uma camisola poveira pudesse estar, uma camisola deste género, vamos chamar poveira, pudesse estar num site de uma estilista extremamente conhecida nos Estados Unidos, custar 700 euros por camisola. Nós gostávamos de vender as que temos aqui todas por 700 euros, penso eu. Não é? Pois. Portanto, e os americanos têm uma coisa, que é, eles gostam de comprar as peças, se forem caras, se forem de estilistas, ainda mais, portanto eles têm este hábito de consumo, mas gostam que as peças tenham história também. E isto é válido para tudo, até para aqueles que compram coisas antigas. Há na televisão programas específicos onde se vê pessoas norte-americanas que vão pelas pequenas aldeias comprar coisas que estão nas arrecadações antigas, porque tem uma história, ou porque era da Mobil, quando a Mobil se instalou lá, ou porque é uma placa da Coca-Cola que é rara. E gostam das peças com história. Daí que, não digo que tenha sido estilista, ela deve ter muitos funcionários, mas na pressão de encontrar... Sim, até porque é uma multinacional riquíssima nos Estados Unidos. Tem 250 lojas pelo mundo. Exatamente. Tem páginas online, enfim, é riquíssima. É uma das 88, salvo erro, mulheres mais ricas do mundo, enfim, por aí fora. Tivesse naquela procura incessante dos seus funcionários por novidades, para incluir no pacote da oferta que a estilista tem, tivessem encontrado esta figura, olha que engraçado, olha esta camisola, que nunca vi uma coisa assim, não é? E não tiveram a primeira preocupação provavelmente não tiveram de perceber que história que estava por trás daquela camisola, não é? Levaram a ideia, se mudássemos aqui, fizéssemos assim, se calhar dava aqui uma coisa engraçada. Ok, agora é preciso fazer a história, se calhar que foi para as mãos de outro, não o mesmo que, não é? Porque aquilo normalmente nas empresas são compartimentadas. Foi para as mãos de outro que vamos procurar a história. E não encontrou, não é? Como não encontrou aquilo, pensou que provavelmente aquilo era mexicano. Uma coisa semelhante. A proximidade dos americanos ao México, aquela proximidade, enfim, a cultura mexicana que está enraizada nos Estados Unidos, apesar de eles não falarem, os autóctones norte-americanos não falarem uma palavra de espanhol, não é? Verdade. Quando poderiam, porque têm lá milhões de mexicanos e outros nacionais da América Latina. Portanto, foram atrás desta história da Barra. A Barra é uma parte da Califórnia, a Barra californiana é digamos assim, quando os Estados Unidos foram constituídos, a Califórnia ficou dividida em dois, a parte de cima dos Estados Unidos e a parte de baixo do México. Portanto, a Barra é dessa zona aí, uma zona muito turística, muito interessante, e fazia ali uma boa história. Só que saiu, como dizemos cá em Portugal, a Páscoa ao sábado, não é? Completamente. O tiro pela culatra, não é? O tiro pela culatra. Quando se descobriu, devem ter sido tantas as mensagens na página do
Até porque a empresa foi retirando depois algumas das coisas que lá diziam, a referência ao México, depois pôs uma referência à Póvoa de Varzim, muito simpaticamente, e agora até acho que já quase que não há nada, porque o governo português, o Estado e a Câmara Municipal, o Ministério da Cultura, caíram em cima da senhora, não é? Salve seja. Isso também se explica em termos de comunicação. Uma das regras que existe para esta relação com as redes sociais é a relação do impacto. Se tu tens uma crítica negativa na tua rede social, tens que olhar para ela, não podes ignorar logo à partida. Não podes ignorar porque as redes sociais não vêm de um público-alvo, não estão verdadeiramente identificadas, portanto não podes ignorar. Mas se for uma crítica, imagina ao nosso nível, se for uma crítica, nós deixamos-la passar, não é? Claro. Passou, aquilo. Mas se essa crítica gerar outras críticas e outras críticas, a empresa, a atividade que nós exercemos, tem que reagir, não é? E foi isso que aconteceu. Inicialmente, quando se começaram a mandar as primeiras, provavelmente, quem controla as redes sociais desta empresa gigantesca deve ter dito assim, olha lá de Portugal, uns dias aqui escreveu umas coisas. Agora, quando começaram a ser as críticas feitas todas em inglês, não é? Exato. De um país estranho, que eles nem sabem dizer, provavelmente não sabem pronunciar uma palavra nossa, todas em inglês, que começou a chegar aos públicos que já têm, não é? E a criar moça. Portanto, a moça não era só na relação da camisola, mas podia ser em relação a todos os produtos. Aí a empresa tem que agir. E agiu por fases. A primeira fase foi essa de pediu desculpas, não é? Retirou a parte mexicana, a ver se a coisa passava, não é? Mas como não passou, continuou, foi por fases retirando, até ao momento em que retirou do catálogo, precisamente porque a partir do momento em que percebeu que poderia haver um processo judicial, se mantivesse em catálogo, depois as consequências no futuro podem ser muito mais graves. Portanto, tudo aconteceu isto nesta situação. É pena que não tenha aceito a proposta da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, para haver aqui uma interação com a Câmara da Póvoa, com o artesanato poveiro, porque ficaríamos também, de certa forma, a ganhar monetariamente, financeiramente, economicamente com esta situação, não é? Mas na perspectiva dela também se percebe, da empresa, porque é o seguinte, eles estavam a tirar vantagem de uma coisa que diziam que era genuína, olha, um design próprio, não é? Baseado numa cultura, mas um design próprio. A partir do momento em que estas camisolas existem e são originais e custam 80 euros, não é? Ela jamais poderia vender a 700 euros. Claro. O valor é que ela acrescentava. Claro, e aí estava o negócio completamente arruinado, não é? Claro. Portanto, não ia aceitar a proposta de apoiar e assim, porque ou das duas uma, ou as camisolas aqui na Póvoa começavam a custar 700 euros também, não é? Para haver esse equilíbrio. Ou ela teria que baixar o preço para... Ou então ela teria que vendê-las por 80 euros e uma empresa destas não está interessada em vender camisolas por 80 euros porque tem outras coisas também que vende por um preço muito elevado. Portanto, vamos ver o que é que vai dar esta história daqui para a frente, não é? Ver se o que é que nos toca, que resultado final é que vai acontecer. Vai ser interessante. Vai ser interessante acompanhar tudo isto numa fase em que o processo de certificação da camisola polveira está nesta altura exatamente a andar e o Estado português meteu-se também pelo meio para ajudar a defender aquilo que é nosso, aquilo que é português. Paulo, marcamos encontro para a próxima semana. E a continuação de um ótimo dia, de uma ótima semana e boa Páscoa, porque afinal de contas está aí a chegar a Páscoa também. Exatamente. Uma boa Páscoa para todos e até para a semana. Até para a semana.